Olá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho. É a nossa sexta videoaula, então quero compartilhar aqui com vocês o slide. Vamos lá. Então, é o capítulo 8, né? A jornada de trabalho. Bom, pessoal, esse capítulo é um capítulo longo, ele tem cerca de 50 páginas, mas nós elegemos apenas as 4 primeiras páginas para vocês lerem. Por quê? Porque, tendo em vista que o nosso curso é um curso concentrado, a gente acha que é melhor ir direto ao ponto, certo? Então, nas 4 primeiras páginas, vocês vão identificar esses elementos aqui, vão conseguir compreender quais são os componentes da jornada de trabalho e quais são os limites da jornada de trabalho. Então, isso é o que basta. No final do slide, até faço um resumo sobre o que o Marx conta nas outras páginas, principalmente como ele está mostrando a história da evolução da jornada de trabalho na Inglaterra, que é uma história bem interessante. Então, eu faço um resuminho sobre isso, mas, a rigor, o que vocês precisam ler são as 4 primeiras páginas. Bom, quais são as partes da jornada de trabalho, né? Quais são os componentes da jornada de trabalho? A gente já viu isso, porque desde o início que a gente trabalha aí com a teoria do valor, a gente trabalha com esse instrumental teórico, né? Mas agora o Marx resolveu apresentar ele formalmente. Então, a jornada de trabalho pode ser dividida em 2 partes. Uma parte que a gente chama do segmento AB, que refere-se à parte da jornada de trabalho onde o valor da força de trabalho é recuperado, é reconstituído, né? Então, nós chamamos também de tempo de trabalho necessário. E o segmento BC, que é a parte da jornada onde a mais-valia é produzida, portanto, é a parte da jornada onde há tempo de trabalho excedente. Então, por isso que nós utilizamos essas 2 expressões aqui. Tempo de trabalho necessário, tempo de trabalho excedente. Então, o segmento AB, ele não é uma grandeza fixa, né? Ele é uma grandeza que pode variar por diversos fatores, mas ele é uma grandeza dada em certos momentos, né? Ele não varia o tempo inteiro. Então, ele é uma grandeza dada por fatores históricos, sociais. Por quê? Porque esse segmento AB, ele representa o valor da força de trabalho. E a gente viu lá no conceito de valor da força de trabalho, que o valor da força de trabalho é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir o equivalente monetário que reconstitua a capacidade de trabalho do trabalhador. E nesse equivalente monetário está incluído a alimentação, as vestimentas, aonde o trabalhador vai morar, como que o trabalhador vai se dedicar a elementos de diversão, né? Então, veja que são elementos históricos, sociais e culturais e biológicos, naturalmente, que compõem o valor da força de trabalho. Então, por isso que não é uma grandeza fixa, mas é uma grandeza dada de momentos em momentos, né? Na medida em que os costumes daquela determinada sociedade vão se modificando, novas mercadorias vão se tornando mercadorias consumidas pela classe trabalhadora, elas vão entrando no valor da força de trabalho, e a força de trabalho pode mudar em relação a isso, em razão disso. Então, não é uma grandeza fixa, mas é uma grandeza dada de momentos em momentos. Ela pode variar também, o valor da força de trabalho, na medida em que o preço dos elementos que compõem o valor da força de trabalho se modifiquem. Então, por exemplo, alimentos. Imagine que há uma seca ou qualquer fator climático que prejudique a agricultura. E isso vai impactar nos preços dos alimentos. Então, o valor da força de trabalho pode aumentar em razão disso. Mas pode aumentar também em razão do aumento da produtividade, tanto nos setores que produzem máquinas, que entram como máquinas que produzem os elementos que compõem o valor da força de trabalho, ou um aumento da produtividade dos próprios setores que produzem diretamente esses elementos que compõem a cesta de consumo dos trabalhadores, certo? Então, isso é o segmento AB, segmento que representa o trabalho necessário. Ops. Aqui subiu a definição aqui de valor da força de trabalho, mas tudo bem, a gente já comentou sobre isso. O valor da força de trabalho é o tempo de trabalho necessário para reproduzir as mercadorias necessárias para reconstituir a capacidade de trabalho diária do trabalhador, né? E o segmento BC? Bom, o segmento BC é a parte da jornada referente ao trabalho excedente, ou seja, é a parte da jornada onde o trabalhador trabalha gratuitamente. Tudo que ele produzir nessa parte da jornada vai ser apropriado pelo capitalista, né? Na forma da mais-valia. Então, a mais-valia é o tempo de trabalho despendido pelo trabalhador, mas que não é pago a ele, né? A gente pode definir a mais-valia assim também.
Do mesmo modo, o segmento BC não é uma grandeza fixa, né? Ele pode aumentar em razão da capacidade ou da possibilidade do capitalista colocar a força de trabalho para trabalhar tanto tempo extra, portanto, prolongando a própria jornada e prolongando esse segmento BC, como também da capacidade do capitalista extrair maior produtividade da força de trabalho, impondo maior intensidade do trabalho, ou mesmo com a introdução de máquinas que tornem efetivamente o trabalho mais produtivo. Então, também a grandeza BC, o segmento BC não é uma grandeza fixa. Quais seriam os limites da jornada de trabalho, né? O Marx se pergunta, existe um limite mínimo para a jornada de trabalho no capitalismo? Existe um limite máximo? Como é que isso daí funciona? Bom, a primeira parte da jornada, né, que é o segmento AB, refere-se à reconstituição do valor da força de trabalho. Então, no mínimo, uma jornada de trabalho precisa ter o segmento AB. Acontece que no capitalismo, esse mínimo ainda não é suficiente. No capitalismo é preciso que o limite mínimo da jornada reconstitua o valor da força de trabalho e ainda produza um tempo de trabalho a ser apropriado como mais-valia, porque do contrário, né, não se constitui numa jornada de trabalho capitalista. Então, o limite mínimo nunca pode ser apenas o segmento AB. É preciso ser sempre algo a mais que o segmento AB. E esse algo a mais vai estar ligado lá com aquilo que eu falei, com a possibilidade ou com a capacidade do capitalista expandir o quanto possível as horas de trabalho da jornada ou introduzir métodos que aumentem a produtividade do trabalho ou que aumentem a intensidade do trabalho. Então, esse limite mínimo, né, ele é indeterminável no seguinte sentido. Não posso dizer que o limite mínimo é 2 horas, é 3 horas, é 6 horas, né? Ele é indeterminável no sentido de que o desenvolvimento tecnológico está sempre possibilitando que a parte da jornada que precisa ser dedicada à reconstituição do valor da força de trabalho se reduza cada vez mais. A gente vai ver isso com mais precisão no capítulo 10. Mas como o desenvolvimento tecnológico permite isso, então significa dizer que esse limite mínimo pode ser cada vez menor, né? Em razão do fato de que, uma vez reconstituído o valor da força de trabalho, um pouquinho a mais de tempo de trabalho trabalhado vai já representar tempo de trabalho que pode ser apropriado como mais-valia. Agora, o quanto que é mínimo também de tempo de trabalho excedente, também não é uma coisa que a gente consegue determinar, né? Do ponto de vista do capitalista, quanto maior, melhor, né? Então, ele também é indeterminado nesse sentido. E o limite máximo da jornada de trabalho? Bom, o limite máximo da jornada, o Marx diz assim, ó, ele é determinado duplamente. Duplamente por quê? Porque ele é determinado pelos limites físicos do trabalhador, significa dizer que um trabalhador não pode ser colocado para trabalhar durante 24 horas, porque durante esse período ele precisa fazer várias pausas. Ele precisa descansar, ele precisa dormir, precisa comer, se vestir, realizar suas necessidades pessoais, enfim. Então, existe esse limite físico do trabalhador que precisa ser respeitado para que a força de trabalho se reconstitua diariamente de forma adequada. Então, o capitalista não coloca o trabalhador para trabalhar 24 horas, não porque tem empatia pelo trabalhador, mas porque quer conservar de forma adequada essa mercadoria importante do seu processo produtivo. Se ela não se reproduz adequadamente, no dia seguinte, ela não vai ser uma mercadoria que está funcionando adequadamente dentro do processo produtivo. Então, tem esse limite físico, mas ele tem também um limite moral, né? O Marx refere-se a esse limite moral como sendo, digamos assim, a saúde mental, espiritual, por assim dizer, do trabalhador. Então, o ser humano, ele não pode viver só mecanicamente, reconstituindo suas capacidades físicas no limite biológico, né? Porque vai chegar um momento que esse trabalhador pode ter sérios problemas psicológicos, e, em tendo problemas psicológicos, ele deixa de ser também uma força de trabalho que está funcionando adequadamente. Portanto, é preciso também respeitar esses limites mentais, né, que o Marx está chamando aqui de moral, do trabalhador. Então, o trabalhador precisa dedicar alguma parte do seu tempo, do seu dia,
para satisfazer necessidades espirituais, necessidades sociais, culturais, né, para garantir que não só a sua saúde física esteja em bom estado, mas também a sua saúde mental. Então, de novo, isso nada tem a ver com a empatia que o capitalista tem pelo trabalhador, mas tem a ver com a necessidade de preservar essa mercadoria importantíssima do processo produtivo, porque, afinal de contas, nós vimos que a força de trabalho é a mercadoria responsável por criar o valor e, portanto, ela precisa renovar-se de forma adequada diariamente para que ela possa ofertar o melhor de si no processo produtivo. Então, a jornada de trabalho, ela se move dentro de limites mínimos e máximos, mas que são muito elásticos, né? Isso é uma coisa importante porque o capitalista pode, o tempo todo, introduzir no processo produtivo estratégias que visem aumentar essa parte do trabalho, esse segmento BC da jornada, que aumentem tanto o segmento BC na forma do prolongamento da jornada de trabalho, ou que aumentem estratégias que aumentem a produtividade do trabalhador ou a intensidade do trabalho, visando a obtenção de mais-valia, né? Bom, então esses são os elementos, pessoal, que estão lá nas 4 primeiras páginas desse capítulo. Depois disso, o Marx começa a contar diversas informações históricas. E então eu fiz um resgate, digamos assim, uma organização dessas informações do ponto de vista de como evoluiu a jornada de trabalho legal na Inglaterra. Então, o Marx vai contando esses elementos aqui, né? Até 1802 não havia regulamentação legal, né? As jornadas atingiam até 18 horas diárias, então imagine as pessoas trabalhando 18 horas por dia, né? O trabalho infantil era amplamente utilizado, não havia absolutamente nenhuma legislação que falasse sobre isso, que impedisse, né, a utilização de crianças em fábricas. Não havia o descanso semanal e as condições de saúde do ambiente de trabalho eram absolutamente insalubres, né? Então, até 1802, esse era o cenário. De 1802 a 1833, 5 leis foram promulgadas, mas nenhuma delas mudou o cenário, porque, como não havia fiscalização, os trabalhadores continuaram nas mesmas condições, né? Nada mudou. A primeira mudança significativa que vai acontecer é com a Lei Fabril de 1833. Então, essa Lei Fabril traz algumas coisas importantes, como, por exemplo, demarcar o início da jornada. Até então, as jornadas podiam começar a qualquer momento, começavam de madrugada, enfim. Então, demarcou o início da jornada como sendo às 5h30 da manhã, né? E o término como sendo às 20h30 da noite. Garantiu um horário que os trabalhadores obrigatoriamente devessem parar para se alimentar, 1h30 para alimentação, e, portanto, a jornada diária se reduziu daquelas 18 horas que geralmente eram observadas para 15 horas de jornada, mas com 13 horas e 30 efetivamente trabalhadas, né? De 15 para 13h30 é por conta das pausas realizadas para alimentação. Essa lei também começa a proibir o trabalho noturno, né? Para crianças, né, a partir de 9 anos até 18 anos, e as crianças entre 9 e 13 anos, a jornada ficou limitada a 8 horas, né? A partir de 1838, os trabalhadores começavam a se organizar para lutar por uma jornada de trabalho de 10 horas. Então, vocês podem imaginar como eram conflituosas as relações de trabalho naquela época, né? Porque o capitalista, por vontade própria, não limitaria a jornada, por vontade própria, não garantiria o horário de almoço nem o descanso semanal. Então, todos esses benefícios, por assim dizer, foram benefícios conseguidos sempre como resultado de um conflito de classes, né? Não é nada que o capitalista, de fato, quisesse fazer pelo bem do trabalhador. Em 1844, sai uma nova Lei Fabril. Essa lei, então, ela limita a jornada de trabalho feminina, né? A 12 horas e sem trabalho noturno, né? Limita também a jornada de crianças menores de 13 anos. Para crianças menores de 13 anos, a jornada deveria ser de 6 horas e 30 minutos. Bom, isso tem consequências, né? Todas as leis fabris sempre traziam alguma consequência. A consequência é que, na prática, a jornada masculina também teve uma redução e caiu para mais ou menos 12 horas em média, né? E a idade mínima de 9 para 8 anos.
paralelamente a isso, né, vocês devem já ter ouvido falar do movimento cartista, que na verdade começou cerca de mais ou menos uns 10 anos antes aí da Lei Fabril, 1800, não, 10 anos não, mais ou menos 1838 até 1848, 1848 mais ou menos o auge do movimento cartista, né? Então, mais ou menos nessa época que atinge-se o ápice dessa luta trabalhista, luta da força de trabalho, por uma jornada de 10 horas. Em 1847, então, surge uma lei, mais uma lei Fabril, né? Onde a jornada vai reduzir para crianças entre 13 e 18 anos e para mulheres, vai se reduzir para 11 horas. E também impõe uma limitação definitiva a 10 horas, né? Porque 10 horas efetivamente trabalhadas. Isso a partir de 1º de maio de 1848. Como consequência, os empregadores reduziram os salários em até 25%, né? E os trabalhadores acharam ruim, obviamente, porque, imagine, vem uma lei que reduz a tua jornada de trabalho, mas junto reduz o teu rendimento. Então, os trabalhadores começaram a eles próprios pedir para que essa lei fosse revogada, né? Porque eles estavam sentindo que aquilo tinha sido praticamente um tiro no pé, né? Eles tinham ganhado a redução de jornada, mas os salários também tinham se reduzido. Então, isso fez acirrar o conflito de classe entre capital e trabalho, entre os capitalistas e os trabalhadores. Em 1850, saiu uma nova Lei Fabril, onde a jornada aumenta para 10 horas e 30 minutos, né? A jornada diária efetivamente trabalhada, de jovens e mulheres de segunda a sexta, e 7 horas e meia, 7 horas e 30 minutos, né, aos sábados. O início começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. E a partir de 1884, começa a luta da jornada por 8 horas diárias, né? Que é o que nós temos hoje na maior parte das atividades produtivas. A jornada de trabalho é 8 horas ou 40 horas semanais. Mas já se fala na luta pela jornada de 6 horas, né? Principalmente em países como a França. Embora aqui no Brasil algumas atividades trabalhistas já façam essa jornada de 30 horas, né? Como, por exemplo, se não estou enganado, enfermeiros, né, médicos, têm essa jornada de 30 horas. Mas então o que é curioso, né, dessa análise que o Marx faz é a gente pensar que a jornada de trabalho ao longo do tempo, em razão da luta trabalhista, né, do conflito de classe, ela foi se reduzindo, né, de 18 horas lá em 1833 para 8 horas hoje, né, com uma demanda de que seja 6 horas. Então, o que a gente pode se perguntar é o seguinte: como é que foi possível essa redução da jornada de trabalho, né? Possível do ponto de vista, vou colocar aqui, do ponto de vista técnico, né? Como é que... por que naquele momento eram precisas 18 horas de trabalho e hoje os capitalistas lucram tanto, ou talvez mais, com trabalhadores trabalhando apenas 8 horas de trabalho, né? Então, acho que a resposta para isso está numa coisa que nós vamos ver lá no capítulo 10, que são os efeitos do progresso técnico sobre a produtividade do trabalho. Então, o que tem acontecido, o que acompanhou, né, essa redução da jornada de trabalho ao longo dos anos, foi justamente foi compensada por um aumento da produtividade, sem sombra de dúvida. Esse aumento da produtividade é que garante, faz essa compensação dessas horas que se reduziram ao longo do tempo, né? Então, pessoal, esse capítulo, né, embora a gente tenha selecionado só 4 páginas para vocês lerem, mas ele traz essa pergunta importante, né, de como entender, né, os elementos que compensaram a redução da jornada de trabalho, garantindo que os capitalistas tenham o mesmo ou mais lucratividade do que tinham antes, né? Então, o que a gente pode aqui ressaltar como conclusão é: a jornada de trabalho não é uma grandeza fixa, portanto, ela pode ser aumentada ou diminuída, né, a depender das condições legais e das condições tecnológicas de cada período, né? O limite mínimo deve garantir sempre a existência da mais-valia, né? Então, uma jornada de trabalho capitalista deve ter como limite mínimo
uma quantidade de horas que reproduza o valor da força de trabalho e ainda garanta a existência da mais-valia. E, como limite máximo, deve garantir as condições adequadas de reprodução do trabalhador, do ponto de vista tanto físico quanto mental. Então, o importante é que a gente ter em mente que essa elasticidade da jornada de trabalho permite ao capitalista introduzir estratégias produtivas que favoreçam o aumento da mais-valia, né? Como a gente vai ver no capítulo 5. Então, essa elasticidade permite tanto o aumento da jornada do ponto de vista do prolongamento, né, das horas trabalhadas, como a mudança da relação, a mudança, né, da proporção entre o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente, e como nós vamos ver no capítulo 10, se dá, sobretudo, via aumento da produtividade, certo? Então, eu vou ficando por aqui. As dúvidas que vocês tiverem podem postar lá na plataforma, e nós responderemos na segunda-feira, no dia da nossa aula ao vivo. Até mais!